Sempre digo que eu praticamente não tive infância. Desde pequeno que eu sempre trabalhei para ajudar a minha família. O primeiro carrinho que eu vim brincar foi o carrinho que eu fiz depois dos 50 anos de idade. É uma metodologia que o mestre passou para os alunos, que é muito... Aqueles que têm um pouco de dedicação conseguem chegar no fazer o projeto, que é cola e corta. E depois vai montando e dando os acabamentos de acordo com o critério de cada um. Posso fazer o projeto do Júlio e já está definido, né? Então é prático para trabalhar. Não tem erro, por isso que eu comprei o projeto, que é prático. Começa com as ferramentas que você tem em casa e vai embora. Esse projeto, para mim, ele me faz muito bem, sabe? É uma terapia para nós, né? Terapia para nós. Às vezes a gente tá meio assim desgostoso da vida e começa a cortar um pedacinho de madeira daqui, da lá e começa o problema vai se embora, sabe? Eu achei bacana o projeto por não ser necessário você ter muito equipamento, muito ferramental. Eu comecei com a tico-ticozinha, né? Essa manual, uma lixadeira, fui preparando as madeirinhas e deu certo. Dá para fazer, né? Se tiver um pouquinho de paciência, você consegue. Falo fácil porque é só colar, tem que colar nas madeirinhas, as madeirinhas já tem que estar com as medidinhas corretas e não tem erro. Eu estou muito feliz por ter conseguido concretizar esse projeto, que esse projeto foi maravilhoso. Hoje, o Clube dos Carrinhos, para mim, é uma universidade. Por quê? Eu falo por quê? Porque tem os professores, você tem a videoaula e você tem professores a toda hora tirando as dúvidas suas. O primeiro sentimento foi de medo, mas depois, conhecendo todo o know-how do clube, aquilo me fortaleceu. E eu queria que todo mundo fizesse igual eu. Tire suas dúvidas, não fica tranquilo, que você vai ter apoio, igual a gente tinha numa sala de aula, o professor explicando, você fazendo, e assim a gente vai. E estou satisfeito. Todo mundo ligou para mim, né? Eu queria agradecer a educação, não sei qual é o departamento da Patrícia, ligou para mim para saber de que cidade eu morava, como que é a minha cidade e tudo. Então eu estou satisfeito, espero que quem tiver com dúvidas faça igual eu. Vem, bora fazer carrinhos. Eu me chamo Irã. Eu sou de Santa Maria, aqui no DF, né? Eu sempre fui muito ativo, sempre gostei de fazer as coisas. O projeto veio para facilitar, né? Eu tenho produzido com mais qualidade, né? E com mais facilidade também os carrinhos. Olá, o meu nome é Júlio Lima, mas antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo. Se você está aqui hoje é porque algo chamou a sua atenção. Talvez você deve ter visto um carrinho de madeira e pensado, eu queria aprender a fazer isso. Talvez alguém tenha te mandado um link, talvez você esteja buscando algo novo. Algo que ocupe as mãos, que traga resultado e que vale o tempo que você tem. E seja qual for o motivo, você está no lugar certo. Deixa eu te contar quem eu sou em poucas palavras. Há mais de 9 anos eu fabrico miniaturas de madeira. Eu não comecei com oficina equipada, comecei com vontade de criar algo com minhas próprias mãos. E fui aprendendo no caminho, e hoje tenho mais de 42 mil pessoas me acompanhando no YouTube. Mais de 10 mil alunos formados e uma comunidade de alunos pelo Brasil inteiro e até em outros países. Mas o que eu mais ouço dos alunos não é sobre carrinho que fizeram, é sobre como se sentiram quando terminaram. E é exatamente isso aqui que eu quero que você sinta no final dessa jornada. E esse é o Ford Maverick de madeira, feito à mão. Cada encaixe feito na sequência certa. Rodinhas que giram, portas que abrem, retrovisores, faróis, volante, e isso foi feito por mim. E nas próximas aulas vai ser feito por você. Agora deixa eu te mostrar algo. Esse carrinho que você está vendo aqui começou assim, ó, pedaço de madeira sem forma, sem detalhe, que provavelmente ia para o lixo. A distância entre esse pedaço de madeira e o Maverick pronto é exatamente isso que você vai aprender nessa série de aulas. Mas antes que você pense, mas eu nunca fiz isso na vida. A maior parte de nossos alunos entrou no clube sem nunca ter tocado em um pedaço de madeira antes. Primeiro mês, travou. Achou que não ia conseguir. Segundo mês, terminou o primeiro carrinho.
E hoje eles me mandam fotos todos os dias de um projeto novo. E sabe o que eles me falam em cada mensagem? Mestre Júlio Lima, isso aqui é a melhor parte do meu dia. E é isso que eu quero para você também. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi que você terminou o dia com a sensação de ter feito algo com as suas próprias mãos? Não uma tarefa que alguém pediu. Algo seu, algo que você olhou e pensou, eu fiz isso? Para a maioria das pessoas que chegam até aqui, essa resposta demora para vir. Décadas construindo a vida, pagando contas, criando filho e cumprindo os compromissos. E de repente o tempo aparece. E junto com ele vem uma pergunta que ninguém avisa que vai chegar. E trabalhar com madeira responde essa pergunta que poucas coisas conseguem responder. Primeiro porque tem resultado concreto. Você não passa horas fazendo algo que some no ar. No final do dia tem um objeto na sua mão. Algo que você pode colocar na prateleira, dar de presente ou vender. E segundo que é acessível e você não precisa de uma oficina equipada. Não precisa de máquinas caras e não precisa ter experiência. Você precisa de método e é exatamente isso que nós vamos ver. Mas tem uma razão e é essa que nenhum catálogo de curso consegue explicar direito. Quando você coloca em prática, algo muda, o barulho da semana some e os problemas saem da cabeça por um tempo. Você fica presente, completamente presente, porque a madeira exige isso. E ela não te deixa pensar em outra coisa enquanto você está trabalhando com ela. E isso tem nome na psicologia, isso chama estado de fluxo. Mas nossos alunos chamam de outra coisa, chama de terapia. E a boa notícia é que essa terapia produz um Maverick no final. Agora deixa eu te contar um pouco sobre esse carro. Porque para mim fazer uma miniatura começa muito antes do porte. Começa no respeito pelo modelo. O Ford Maverick foi fabricado no Brasil no ano de 1973 e 1979. Era motor potente, linha esportiva, visual que chamava atenção em qualquer rua. E quem tinha um Maverick na garagem sabia que tinha. Mas o Maverick não era só um carro. Ele fazia parte das maiores rivalidades no Brasil nos anos 70. De um lado da rua, o Ford Maverick esportivo, agressivo. E de outro lado, o Opala Chevrolet, elegante, poderoso. Era uma disputa de verdade, não era só carro, era time. Era orgulho e era briga de vizinho. E quem viu essa época sabe exatamente do que eu estou falando. E tem algo que acontece quando você faz a miniatura de um carro assim. E você não está só trabalhando a madeira, você está guardando memória. Colocando ela na prateleira, dando de presente para alguém que vai entender o que aquilo significa. E esse Maverick aqui vai ficar na minha bancada por enquanto. Mas o seu pode ir para onde você quiser. Agora vamos entender como que ele é feito. Hoje eu vou te mostrar por dentro do nosso Ford Maverick. Muita gente trava na hora de ver um desenho técnico. Acha que precisa ser engenheiro, mas eu estou aqui para te provar o contrário. Qualquer pessoa comum com força de vontade consegue transformar esse papel em uma obra de luxo. O que eu vou mostrar para você aqui nessa aula vai mudar totalmente a sua forma de pensar sobre as miniaturas de madeira. Essa miniatura aqui que você está vendo é um protótipo. Primeiro a gente faz o carrinho, depois a gente transfere para os desenhos. O que você vai ver da agora em diante é muito mais simples do que você imagina. O tamanho da miniatura, 31 cm de comprimento, 14 cm de largura e 9,5 de altura. Aqui nós temos as laterais que vão dar alma ao carrinho. Os desenhos já estão no tamanho exato que você precisa para recortar e colar na madeira. O que faz toda a diferença quando o aluno tem clareza. Olha só o formato do fundo. Além do desenho principal para você recortar, comprimento e largura, você tem os desenhos para você colar no topo da madeira, para você fazer a modelagem. E essa é a diferença do método mestre dos carrinhos. Isso não deixa você travar, não ficar com dúvida e não ficar perdido.
Além do método, além da sequência, os desenhos, você tem videoaula no passo a passo, mostrando cada detalhe de cada peça. E olha como que encaixa as peças. Aí está a lateral, que dá alma ao carrinho, como que ela encaixa no fundo. Você não precisa ficar com medo. Você pode preparar as peças. Caso você ficar com dúvida, você pode conferir depois no desenho. Depois das peças preparadas, você pode voltar e conferir a medida, a espessura, a largura, o comprimento. Perceba que os moldes, eles já estão no tamanho real. Você não precisa calcular ângulos complexos. E o mais importante de tudo, o desenho te entrega o caminho das pedras. É basicamente identificar a peça e preparar a madeira. Guarde isso na sua cabeça, regra de ouro, regra CLE. Comprimento, largura e espessura. Comprimento diz o tamanho da peça, largura define a altura dela e a espessura é o que garante a robustez da sua miniatura. Seguindo essa ordem no projeto, não tem erro, é como se fosse montar um quebra-cabeça, onde todas as peças já vêm com o endereço certo. Viu como que não é um bicho de 7 cabeças? O meu objetivo não é te dar uma aula de engenharia, mas sim te mostrar que o projeto é um guia de viagem. Se você sabe ler essas 3 medidas, regra CLE e posicionar na madeira, você já é um mestre em formação. E o Maverick está chegando para provar que a sua mão de obra, aliada a um bom método, faz coisas incríveis. Agora vamos dar um passo essencial, a colagem na madeira. Mas atenção, aqui tem um segredo que facilita muito a vida do artesão. Mas antes de eu te contar o segredo, nós vamos pegar a tesoura e recortar o desenho. O desenho das laterais foram impressos em 2 partes. Se você observar, o desenho é dividido ao meio. E o desenho precisa ser impresso em papel folha 4, formato horizontal, para que saia no tamanho que você precisa para montar o carrinho. Além dos desenhos, se você for criativo, depois que você aprender, você pode criar os moldes. Aí você não precisa ficar recortando o desenho toda hora e nem colando na madeira. Você pode criar os moldes e quando você for fazer a próxima miniatura, você pode pegar os moldes e riscar na madeira. Isso facilita muito mais a sua produtividade. Aí você pode começar já a fabricar em série. Mas para um iniciante é fundamental passar por esse processo. Essa é a sequência certa para que o iniciante se torne um mestre em formação. Então agora nós vamos ao pulo do gato. O segredo que facilita a vida do artesão. Em vez de passar a cola direto na madeira, nós vamos utilizar a fita crepe. Eu cubro a madeira com a fita primeiro por um motivo simples. A cola branca é a base d'água, mas se eu colar o papel direto na madeira, ele gruda de um jeito que dá um trabalho danado para tirar depois. Com a fita crepe, assim que eu terminar de recortar na tico-tico, basta puxar a fita e o desenho sai por inteiro, deixando a madeira limpa. Estou usando aqui a madeira de saboeiro, que eu já preparei com a espessura de 1,2 cm. É uma madeira excelente para dar estrutura à nossa peça. Espalhe uma camada fina de cola branca sobre a fita e assente o desenho das laterais na madeira. Dica importante, espalhe bem a cola para não ficar rugas no papel. E lembre-se que o desenho precisa estar bem esticado porque ele é o nosso guia de precisão na hora do corte. Lembrando que a madeira precisa estar na espessura certa e o mais importante é você preparar a madeira antes de colar o desenho. Depois que você fizer o corte, a madeira já vai estar na espessura. Você vai apenas fazer a modelagem. Dica de ouro, dica muito importante. Além de tudo que você está aprendendo, uma coisa fundamental, você precisa ter paciência. A paciência é o dom mais maravilhoso que Deus nos deu. Faça com amor, com carinho e sem pressa. O que você precisa é ter perseverança e não desistir. Quando você tem um método e está no lugar certo, o que você precisa é seguir o passo a passo que eu estou te mostrando. Olha só essas laterais.
Observe que a gente trabalha sempre na sequência. O nosso próximo passo, nós vamos recortar o desenho das portas e nós vamos reaproveitar o espaço da madeira das laterais para colar o desenho. O processo é o mesmo. Você tem que ficar atento porque tem peças que têm a mesma espessura. Às vezes tem peças pequenas que você pode reaproveitar a sobra das madeiras que você colou as peças maiores. O conhecimento que eu estou passando aqui para você é um conhecimento de mais de 25 anos na marcenaria tradicional e mais de 9 anos fazendo miniaturas. Você poderia colar o desenho direto na madeira, mas isso vai dar muito mais trabalho para você lá na frente. Para você lixar, vai embaçar a lixa. Então você usa a fita crepe e você aproveita para colar as peças menores. Se a madeira for um pouquinho maior e sobra aqueles pedaços, quando você for lá na tico-tico de bancada, você vai lá no seu PDF, no projeto, e fica atento às peças que têm a mesma espessura. Como a miniatura tem muitas peças pequenas, você já aproveita a madeira que você preparou. A madeira já está lixada, já está com a fita crepe colada. Isso adianta e favorece muito aí o seu trabalho. Eu estou fazendo a experiência com 2 tipos de madeira. Nós colamos o desenho na madeira de saboeiro e aqui nós estamos colando o desenho na madeira de eucalipto rosa. E você observa que a gente está fazendo o mesmo processo, sempre utilizando a fita crepe. Se você quiser usar os moldes, isso é um processo que você vai fazer depois que você aprender esse processo primeiro. Depois que você ganhar uma certa experiência, depois que você aprender a cortar, depois que você aprender a lixar, você pode utilizar as próprias peças do carrinho como molde. Primeiro você aprende, você faz o seu primeiro carrinho. Dica de ouro: foque em apenas um modelo quando você está iniciando. Você faz o seu primeiro carrinho, repete, faz o segundo, faz o terceiro. E assim por diante, para você não ficar com excesso de informação na sua mente. E aí você vai seguir o mesmo processo sempre, seguir a sequência. Se você observar, o que a gente está fazendo não é bicho de 7 cabeças, porque o método mostra você o passo a passo. Colamos as laterais, colamos o desenho das portinhas, e agora nós vamos colar o desenho do capô, o desenho do teto e o desenho do porta-malas. Uma frase que eu uso nas minhas lives, que eu sempre ensino, eu sempre falo: quando você aprende, você não depende. E às vezes eu escuto algumas pessoas falando: ah, mas eu gostaria muito de fazer, mas eu não tenho tempo. Será que eu consigo, mesmo que eu não tenha experiência, mesmo que eu nunca encostei numa serra, nunca trabalhei com madeira? O que você precisa é assistir às videoaulas, seguir o método e seguir um processo de uma pessoa que já viveu muitos anos trabalhando com isso e que faz com muito carinho, com muito amor e que gosta de ensinar. Então você não precisa passar pelo processo que eu passei, que é um processo de fazer, errar, fazer de novo, errar, fazer de novo, sem ter um método, sem ter conhecimento, sem ter um curso. Foi muitos anos de muita luta para poder conseguir. Então você não precisa passar por esse processo. Você tem um guia, você tem uma sequência. Você vai pegar o desenho, seguir as regras se ele é. E todo um método funciona nesse formato. Peças maiores, peças menores. Você precisa apenas cuidar da espessura. Porque o comprimento e a largura já é a medida do desenho. Você imprimiu no formato correto, papel folha 4, formato horizontal, as peças vão sair na medida exata. E além de tudo, você tem a videoaula para você acompanhar, para você assistir a hora que você quiser. Você vai assistindo e vai colocando em prática, vai assistindo e vai colocando em prática. Quando você aprende a ler o projeto, entender como as peças funcionam,
Você vai olhar para aqueles retalhos de madeira que ia para o fogo, que ia para o lixo, e vai ver que é possível você colocar em prática e transformar o lixo em luxo. Você vai aproveitar aqueles pedacinhos de madeira que você nem imaginava. Se você observar, essas pecinhas que eu estou colando são o suporte do eixo, são peças miúdas. E o nosso foco aqui é utilizar 100% de madeira nas nossas miniaturas. Agora nós vamos colar o desenho das rodas. A madeira que nós utilizamos para colar o desenho foi a madeira de saboeiro, uma madeira mais escura. E nós utilizamos também a madeira de eucalipto rosa. E para fazer as rodas, eu recomendo que você utilize a madeira mais escura e uma madeira mais dura. Nós vamos utilizar a madeira de roxinho para dar um destaque na miniatura. Se você tiver experiência, não precisa colar o desenho nesse caso. Você pode pegar serra-copo, já na medida do desenho, e você já pode ir direto para a furadeira de bancada e recortar as rodinhas. Mas como eu sei que tem pessoas iniciantes, eu estou colando o desenho para quando for cortar as rodinhas, o desenho vai abrir a sua mente, não vai deixar você ficar perdido. Você pega o desenho, vai para a máquina e você tem uma referência. E aí nós temos o desenho das rodinhas e o desenho das calotas. Eu costumo fazer as calotas com a madeira mais clara e as rodas com a madeira mais escura. A madeira que eu utilizo para fazer as rodas, utilizo embuia, utilizo ipê, sucupira, canela preta, utilizo roxinho. Agora chegou o momento que eu mais me divirto quando eu estou fazendo as miniaturas. Nós vamos fazer os cortes. Antes de fazer os cortes, nós vamos fazer um furo para encaixar a lâmina da serra tico-tico. Antes de nós começar a fazer os cortes, eu resolvi fazer uma pausa no vídeo e fazer uma explicação aqui para você. Imagina comigo, você está fazendo as suas miniaturas, tem um compromisso com o cliente e de repente a lâmina da máquina quebra. Talvez você mora no interior, mora na roça como eu moro, ou talvez você não tenha aí como comprar essa lâmina, talvez não tenha uma loja especificada aí para esse tipo de material. Talvez você tenha que comprar na internet, e isso leva alguns dias, demora algum tempo. Como eu já vivi essa experiência, eu desenvolvi esse tipo de lâmina aqui, ó. Pega uma lâmina da Starrett ou de outra marca, você vai cortar a lâmina, como eu vou mostrar na sequência, e vai fazer as suas lâminas para tico-tico de bancada. O ideal é que elas são lâminas com mais dente, e elas dão um corte preciso. Então bora lá, antes de nós começar a fazer os cortes aqui na tico-tico, primeiro nós vamos aprender como fazer a lâmina caseira. O processo é bem simples de fazer. Você vai pegar a lâmina, vai pegar um sarrafo de madeira, prender com a fita crepe e você vai prender a madeira na morsa para evitar acidente e evitar perigo. Fica mais fácil para você trabalhar. Depois você vai pegar uma esmeriladeira com um disco de corte. Um disco bem fininho mesmo, disco de cortar ferro. Você vai deixar a lâmina no máximo 4 mm, 3 a 4 mm de largura. E o comprimento da lâmina é 130 mm. Lembrando que o objetivo de usar esse tipo de lâmina é porque é lâmina com mais dente. Essa lâmina tem 14 dentes por polegada, que é ideal para você fazer os cortes das miniaturas. Se você observar, tudo que eu estou ensinando aqui para você é algo bem simples e fácil de você fazer. Se você seguir o método e acreditar no seu potencial, você mesmo cria suas ferramentas. E para você saber mais detalhes sobre essas informações, essa aula está lá no curso de ferramentas, que são mais de 20 aulas disponíveis para quem realmente quer aprender de verdade. Depois que você cortar a lâmina na medida que precisa, você vai dar o acabamento, tirar as quinas, tirar as ferpas aí do corte. É importante você lixar, dar o acabamento aí, deixar ela na medida de 3 ou 4 milímetros no máximo. Se ela ficar mais larga do que isso, quando você for fazer os cortes, quando você for fazer as curvas,
isso se torna um pouco mais difícil. Então o objetivo é deixar ela de 3 a 4 milímetros de largura no máximo. Agora chegamos no momento mais importante da aula. Vamos cortar as laterais do Maverick. E é aqui que a miniatura ganha identidade. Quando a gente faz esse corte curvo, o perfil do Maverick surge diante de nossos olhos. E é nesse momento que você deixa de ver um pedaço de madeira e passa a ver o carro. Olha essa linha. E para mim, esse é um dos momentos mais gratificantes quando eu estou fazendo os carrinhos. Se tem uma coisa que eu gosto é de manusear a madeira aqui na serra, fazendo os cortes precisos, cortes com precisão. Quando você aprende, você deixa a máquina trabalhar livre, sem pressão, sem forçar a máquina, nem muito rápido, nem muito devagar. Para você ter qualidade no acabamento, o corte por fora você tem que deixar o desenho, tem que deixar o risco. Para você fazer o acabamento e o ajuste na lixadeira depois. E os cortes internos você corta bem mais próximo do risco, quase que se fosse em cima do risco. Quando você for fazer os cortes internos, você tem que ter muito mais atenção para você fazer os cortes precisos, para dar menos trabalho na hora do polimento, na hora do lixamento. Se você usar as lâminas com mais dente, como eu estou utilizando, que são as lâminas caseiras com 14 dentes por polegada, o corte fica muito mais preciso. Então você vai ganhar tempo e isso vai facilitar a sua vida na hora que você for fazer acabamento. A parte interna dá mais trabalho para você lixar. Então os cortes precisam ser precisos. Faça os cortes externos primeiro para você aprender, para você treinar. E deixa os cortes internos mais para o final. Agora nós vamos cortar as portas. Observa na imagem que eu estou deixando do lado aqui. Se você aprender a usar a serra tico-tico, você já deixa as peças basicamente prontas. Se você observar, até o encaixe das dobradiças eu estou fazendo aqui na serra tico-tico. Mas, mestre Júlio, observando você trabalhar, não é perigoso? Não teria que utilizar uma luva? A serra tico-tico é uma das ferramentas menos perigosas na marcenaria. O que eu posso dizer para você é que toda ferramenta você precisa ter cuidado. Você precisa cuidar de você primeiro. A segurança em primeiro lugar. Primeiramente, você precisa estar calmo, você precisa estar de bem com a vida e não deixar a ansiedade tomar conta. Vai com calma, vai devagar. E com o tempo você começa a perder o medo e você começa a dominar a ferramenta. Você começa a adquirir habilidade e confiança. Você tem que pegar na madeira e trabalhar na ferramenta com confiança. Dica de ouro: fique atento a todas as informações que eu estou te passando. Quando vocês for fazer a escolha da madeira, dê preferência para madeira mais macia e madeira mais leve. Madeira boa para fazer carrinho, fácil de você cortar na serra tico-tico. Madeira de pallet, madeira de eucalipto rosa, madeira macia.
madeira de embuia, madeira de cedro, madeira de canela preta, madeira de pinos para você fazer o fundo, para você fazer as partes internas. Então, dê preferência para madeira mais macia e madeira mais leve. Isso facilita na hora do corte, facilita na hora do lixamento, facilita na hora de você fazer a colagem. A madeira mais macia é melhor para pegar cola. Tudo isso faz a diferença. Então, dê preferência para madeira mais macia. Dicas para você cortar peças pequenas. Cole o desenho numa madeira maior, como eu fiz aqui, como eu estou fazendo aqui. Antes de você cortar as peças maiores, você corta as peças pequenas, para você ter opção de segurar. Então você vai cortando as peças pequenas, mas segurando um pedaço de madeira maior. Se você colar o desenho nos pedaços de madeira muito pequena e você não tendo experiência, quando você for cortar, pode acontecer da tico-tico, vibrar, pode dar coice na madeira e você acidentar. Fique atento às informações. Todas as vezes que vocês for cortar peças pequenas, cole num pedaço de madeira maior. Você faz os recortes, na hora de você separar as pecinhas, você está segurando na parte maior da madeira. Isso evita de você acidentar, evita de quebrar as pecinhas. E aí você tem o controle da ferramenta e o controle do corte. E aí está o resultado. Depois que você cortar as peças pequenas, você separa as peças maiores. Assim facilita o seu trabalho e você corta com muito mais segurança. Agora nós vamos enfrentar o maior desafio para quem está começando: cortar as partes internas. Aqui você precisa ter muito mais calma e muito mais devagar, porque o corte precisa ser preciso. Se você aprender a cortar com calma, sem estresse, você vai fazer um corte preciso e quando você terminar, a peça vai estar basicamente pronta. Você vai encaixar a portinha e já vai ficar basicamente pronto. Quando você faz um corte de qualquer maneira, um corte torto, feio, fica muito difícil de você acertar depois. Mesmo que você utilize a lixa manual, se você vai usar uma máquina ou uma micro retífica, isso vai dar muito mais trabalho para você estar refazendo a peça. Então, faça com calma, faça bem feito, para você ganhar produtividade e para você ter qualidade na sua miniatura. O corte tem que ser preciso e isso faz toda a diferença para quem gosta da profissão. Por isso, não se esqueça, para fazer cortes internos, utilize serra com mais dente. Essa lâmina que eu estou utilizando é a lâmina com 14 dentes por polegada. Olha aí a qualidade do nosso trabalho. Só agradecer o tempo inteiro, pessoal. Fazer o trabalho entusiasmado. Você tem que ter entusiasmo, você tem que estar feliz, você tem que sentir o trabalho acontecendo, sem pressa, sem estresse, curtindo o momento. Essa é a diferença de quem aprende a fazer miniatura, curtir o momento. Tudo que você faz com amor e cuida desde o princípio, no final você vai ter um grande resultado. Então curte o momento e faça bem feito o tempo todo. Se começou a dar errado, pare, dá um tempo, esfria a cabeça. Depois você volta e recomeça tudo de novo. E aí está o resultado do nosso trabalho. As peças ficaram simétricas. Do jeito que é uma, é a outra. Essa é a diferença.
Agora é só ajustar as portinhas na lixadeira e encaixar. O que você viu aqui hoje foi uma viagem no mundo das miniaturas. E esse é o resultado de quem gosta e quem quer aprender a fazer carrinho. Você precisa gostar, amar, não ter pressa, não ter ansiedade. As pecinhas começam a tomar forma e de repente você se torna um mestre, um artesão. E a gente começa a ter aquela sensação maravilhosa de poder pegar em cada pecinha pronta, de ver as peças tomando forma, de ver as cores da madeira, de ver o nosso trabalho nascendo. E esse é meu grande objetivo, ensinar, fazer com que você também aprenda. Você entendeu o projeto, viu as peças tomando forma e viu o método funcionando. E na próxima aula, na próxima quarta-feira, a gente vai mais fundo. E você vai ver a montagem completa, as rodinhas, os detalhes, que fazem o Maverick ser reconhecido à distância. E no final da próxima aula, eu vou te mostrar como continuar além do Maverick. Como ter acesso a tudo que construímos aqui e muito mais. Mas isso vai ficar para quarta-feira. Por enquanto, ative o sininho aqui no canal para você não perder. E faz o seguinte, qual foi o carro que marcou mais a sua vida? Pode ser o de seu pai e pode ser o primeiro que você teve. Pode ser o que você sempre quis ter. Me conta aqui nos comentários. E na próxima aula eu vou ler alguns comentários antes de começar. Te vejo na quarta-feira. E antes de fechar, eu quero te dizer uma coisa. Você ficou até aqui, você assistiu até o final. E isso não é pouca coisa. E a maioria das pessoas fecha o vídeo nos primeiros minutos. E o fato de você ter chegado até aqui já diz muito sobre você. E você é o tipo de pessoa que quando decide fazer algo, faz. E eu tenho certeza que quando você colocar a mão nesse desafio, não vai querer parar. Um grande abraço, fiquem com Deus, até quarta-feira.